Governador, boa noite. O senhor já citou mais uma vez que houve a ciência, que esse não é um governo negacionista, mas ao mesmo tempo flexibilizou centenas de normas no Código Ambiental aqui do estado. Entre essas normas, o Pampa ficou mais desprotegido, que é um bioma que só existe aqui, em nenhum outro lugar do mundo. Pelo contrário, Larissa. Os açudes também são permitidos agora em áreas de proteção permanente. Como é que a gente justifica, como é que o senhor justifica isso, considerando que a preservação do meio ambiente hoje é também a prevenção de catástrofes como essa? Mas, respeitosamente, acho que não está bem informada nesse ponto específico, porque o bioma Pampa não tinha previsão legal. Foi a nossa alteração do Código de Meio Ambiente que estabeleceu a previsão legal que até então não existia de proteção para o bioma Pampa. De lá para cá, vários estudos estão sendo feitos para que a gente possa estabelecer a partir de um decreto, estamos discutindo isso com o Ministério Público, inclusive, né, no ambiente também do Conselho de Meio Ambiente do Estado, para que a gente possa ter o decreto regulamentador que vai estabelecer as condições de preservação do bioma Pampa, um bioma que é só do Rio Grande do Sul. Sim. Nós, neste mesmo texto legal do Código de Meio Ambiente, por exemplo, a gente dobrou o valor teto das multas ambientais no Rio Grande do Sul. Eram de 50 milhões, a gente passou para 100 milhões de reais. Estabelecemos a obrigação delas serem corrigidas pela UPF, a Unidade de Padrão Fiscal, o que não acontecia antes. Então, o que os infratores de normas ambientais se aproveitavam? As multas eram menores e não eram corrigidas. E então ele recorria, empurrava isso para frente e depois, numa decisão que era única do presidente da Fundação de Proteção Ambiental, era ele quem decidia sobre os recursos, ele poderia ser absolvido, ou seja, com maior chance de interferências políticas, ou se fosse condenado, seria condenado por um valor que não tinha tido correção. Ficou anos empurrando a multa e depois paga sem ter correção. Agora as multas podem ser um valor que é até o dobro do que era antes e com correção, e não tem mais apenas o presidente da fundação, mas uma junta que deve ser formada para a avaliação desses recursos ambientais. Mas a perda do bioma é imensa. O bioma hoje existe em 43% só do estado, da área original. Mas isso não tem nenhuma relação com a questão do Código de Meio Ambiente. Isso é um ponto que justamente a gente está buscando endereçar. Estabelecemos a proteção ao bioma Pampa e estabelecemos programas como o Campus do Sul, que é justamente para nós podermos estabelecer um selo para quem faz prática ambiental adequada, e criamos neste mesmo Código de Meio Ambiente que acusam. É muito curioso porque essas narrativas, né, esse mundo que a gente está vivenciando, das narrativas, da desinformação, usam simplesmente essa afirmação. Eduardo Leite alterou 400 pontos das normas ambientais. Como se isso por si só fosse uma condenação do tipo, ora, mexeu na legislação ambiental, logo ele é contra o meio ambiente? Mas não. é que o senhor diz que respeita a ciência, governador. Exato. E os cientistas são unânimes em dizer que o Rio Grande do Sul tinha um código ambiental que era um avanço em relação a outros estados do país. Mas quais foram efetivamente? Eu tenho total abertura para se me apresentarem temas específicos que digam com clareza que tenha havido algum retrocesso. Qual foi? A licença, o fato do licenciamento ser automático, isso o Porto Alegre também fez. Perfeito. Né? Acho que é importante a gente entender, porque a própria pessoa que tem interesse em fazer a sua licença, eu entendo que é um argumento para desburocratizar, né? Que é para ter mais agilidade, a gente sabe que o serviço público tem isso. Só então, que esse é um exemplo do que a Vera está dizendo. Cadastro ambiental rural também. Licença por adesão e compromisso, esse é o nome. O que significa licença por adesão e compromisso? Para algumas atividades, de mais de 500 atividades que são licenciáveis pelo nosso órgão ambiental, são 49 que podem ser feitas por adesão e compromisso, ou seja, menos de 10% do rol de atividades licenciáveis. De 2020 para cá, quando nós estabelecemos o novo Código de Meio Ambiente, foram mais de 20 mil documentos licenciatórios expedidos. Apenas 150 por LAC, ou seja, uma fatia absolutamente irrisória. E estão ali enquadradas as atividades que são de baixo risco ambiental. Todas as que têm elevado risco passam por
processo licenciatório, e quando há licença por adesão e compromisso, não significa que o empreendedor não tenha que respeitar as normas ambientais, ele tem que respeitar. Só que o que acontece ali é que ele entra, adere, justamente se compromete a cumprir com aquelas normas, o Estado passa a estar ciente e fiscaliza, mas não faz com que ele dependa de uma licença anterior. Insisto, apenas para processos de baixo impacto ambiental. Ser mais burocrático não significa proteger mais. É importante ter essa clareza. A gente protege, a gente criou ferramenta de pagamento por serviços ambientais, que nós estamos expedindo nesse ano, prevemos inclusive aplicar 15 milhões de reais para, além de punir quem faz a coisa errada, prestigiar quem faz a coisa certa. Então a gente quer justamente fazer essa triangulação. Quem faz errado, paga multa, e essa multa vai ser utilizada para que a gente possa pagar e reconhecer quem faz a coisa certa do jeito certo, porque se a gente não der sentido econômico para as coisas, fica muito mais difícil. É muito mais difícil proteger simplesmente proibindo. A gente precisa incentivar a prática correta. É isso que a gente acredita, e a gente colocou essa previsão lá na norma ambiental.